Bem-vindos, divaneiros. Estamos aqui hoje com o episódio de estreia do Divã em Cena. Hoje estamos recebendo Cristina Dib, psicanalista, minha amiga. Eu sou Sibila Moser, sou psicanalista e apaixonada por cinema e literatura. Bom, se apresente um pouquinho, Cris. Olá, é uma oportunidade riquíssima que me pegou de surpresa, confesso, mas eu não tive dúvidas. Aceitei o desafio porque sempre as minhas trocas com a Sibila são muito produtivas, profundas e agregadoras. Meu nome é Cristina Dib, como a Sibila já antecipou, eu sou psicanalista, atendo em clínica tanto online quanto presencial e há alguns anos me descobri escritora. E sempre gostei de anotar todo o filme, a frase que me chamava atenção, diálogos. Então, eu tenho diários sobre filmes. E quando eu recebi o convite, eu falei, eu vou olhar meus diários de filme. Então, eu estou no lugar e na oportunidade que eu não esperava, mas sonhava. Muito obrigada, Sibila. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você aqui presencialmente nessa sessão de cinema e inconsciente em Campos do Jordão. Bom, então vou começar com a primeira pergunta. Pergunta disparadora. Como seria para você a noite perfeita de cinema? Bem, como eu sou uma pessoa que gosta da solitude e eu valorizo muito o ambiente, eu acho que uma noite perfeita seria no sofá da minha casa. E vestindo o quê? Com que negocinho? Olha, a vestimenta, aquela que usei no período ali, não preciso trocar, mas sempre com uma almofada e uma manta ao lado. Isso não pode faltar. Uma comidinha, algo crocante, água não pode faltar. E se a oportunidade facilitar uma taça de vinho espumante, também faria um complemento ali agradável, Sozinha ou acompanhada? sozinho. Então, vou te perguntar quais são os seus filmes preferidos. Bom, da lista de preferência, o primeiro, Batman Begins, sem dúvida. Depois posso pensar numa comédia romântica que também tiro boas lições daquelas que eu escolho assistir. E por mais que os críticos digam que não tem história de vida, para mim foi uma história de vida profunda, que é Enquanto Você Dormia. Gosto desse filme. E sem dúvidas, para fazer parte da lista dos preferidos, Comer, Rezar, Amar. Bom, eu também já assisti Comer, Rezar, Amar, assisti Batman Begins, assisti Enquanto Você Dormia. Eu vou deixar você livre para escolher qual é o filme que você gostaria de comentar mais profundamente. Pensando no terreno da psicanálise, eu acho que Comer, Rezar, Amar, ele traz boas considerações psicanalíticas. Acho que a gente pode aprofundar nesse tema. Certo? Ótimo, ótima escolha. Bom, para assistir então Comer, Rezar, Amar, você já conhece a história. Vamos dizer que hoje você vai assistir esse filme. Na sua casa, sozinha, com uma taça de vinho, com que roupa? O vinho seria um Malbec, algumas castanhas, pijama, vá, nesse frio, uma flanelinha vai muito bem, né? Já que estamos no inverno. Meias, meias macias e longas. Conforto é importante, né? Conforta muito. O que você mais gostou desse filme? Eu gostei do encontro que a autora propõe de considerar uma autodescoberta, mas ela também lidou com perdas e ela se reconectou com a subjetividade. Ah, e detalhe,
é uma história de vida real, né? A própria autora, no livro, ela conta a história dela e aí foi para telas. Personagem, atriz maravilhosa, Julia Roberts. Então, tudo colaborou para que também, assistindo o filme, eu fizesse uma autoanálise, sabe? Muito forte. E sobre o que você acha que você conseguiu fazer uma autoanálise na descoberta, nas perdas? Olha, eu gostei bastante daquele. Tem um conceito de Jung que fala sobre a individuação. É um processo que leva o indivíduo a se reencontrar e se tornar completo e integrado. Eu acho que quando ela escolhe, né, ela tem uma vida anterior, ela tem algumas passagens assim, da vida antes das viagens, né, que ela escolhe passar um ano viajando, e eu ainda quero ter a oportunidade hoje de conversar com você sobre essa transição, né, porque ela deixa tudo para trás para viajar durante um ano e ela escolhe 3 países. E foi muito forte, assim, esse processo de individuação, sabe? Um pouco sair da ilha para ver a ilha. Isso, boa palavra. Só que ela não tinha noção que ela estava numa ilha que ela não estava inteira. E aí as viagens proporcionaram isso para ela. Como você se conecta com essa viagem, essa saída, essas descobertas? Bem, a vida da Liz Gilbert, antes dessa escolha, né, de deixar para trás e seguir uma rota que ela traçou para ela, tanto internamente quanto externamente, a impressão que dá é que talvez ela vivesse com a expectativa da vida social, sabe? E isso não tinha parte, a pulsão de vida, não fazia parte. Então ela se sentia um tanto vazia, por vezes sufocada, e ela foi contra, talvez até a melhor amiga dela, quando ela escolhe deixar tudo o trabalho, enfim, e escolher essas viagens. O que é interessante é que, psicanaliticamente falando, a primeira viagem que ela escolhe é a Itália. E na Itália, ela se reconecta com algumas necessidades básicas, sabe? Ali ela tem a experiência da comida, né? O prazer pela alimentação. Então, Freud intitulou como primeira fase, né, psicossexual, a fase da oralidade, que tem como base a boca e o alimento. E ali ela se nutre, sabe, de tudo que ela conhece da cultura, dos pratos que ela escolhe degustar, sem, sem pressão, sem, vamos dizer, o olhar externo. As escolhas são todas dela. E aí parece que é uma reestruturação entre o ego, que é a realidade, né? O ego apresenta para a gente a realidade da vida e as questões da expectativa social. E esse conflito também com o id, que são as questões primitivas e os desejos. Então, ela nutre tudo isso. E ela vai se alimentando das escolhas e vai gostando do que ela escolhe. Agora, quando ela vai para o segundo país que ela vai, Índia, ela já está buscando algo mais na vida espiritual. Ela alimenta a fé dela. E assim ela vai nutrindo o prazer com a espiritualidade. Já em Bali, ela chega e ela está mais completa de si. Ela já alcança uma integridade. E aí sim, aí é onde ela encontrou o amor. Posso falar um pouco mais sobre isso depois. Então, vamos dizer assim, que as 3 fases de recuperação dela passam, metaforicamente ainda, pela Itália, Índia e Bali, esse sentido da Itália, um lugar que é puro prazer, pura diversão,
que é a história do mundo que passa por esse lugar, o dolce far niente, Prazer de não fazer nada. a preguiça, né? Ou eu abandono tudo que ficou para trás, eu vou me permitir o vazio das experimentações básicas e primitivas, que também é comer, beber. E depois na Índia, essa coisa da espiritualidade, do reencontro, talvez, com a essência. E em Bali, então, bom, quem não assistiu o filme, a gente vai dar spoiler, sim, porque o filme já não é lançamento. Já. Mas em Bali ela encontra o amor. E ela luta contra o amor. Ela não quer aceitar o amor. E aí? Eu até penso, né, vou conjecturar aqui uma ideia pessoal. Eu penso que ela luta porque ela se sente tão satisfeita com o amor que ela encontra, o que a gente chama de amor próprio, né? Ela se cuida tanto nessas passagens, ela conhece pessoas tão importantes que deixam um significado de alma para ela. Ela faz amigos que ela leva para a vida. Então, é como se ela lutasse para viver um pouco mais esse amor próprio, sim, para depois ele ser ao próximo. Mas aí ela conhece um homem que já está determinado na vida, já tem evidência, já tem alguns sonhos realizados, e ele vai aos poucos se aproximando, muito cautelosamente, ele sabe conversar, ele não tem aquela sedução ao pé do ouvido, não, é olho no olho, isso me chamou a atenção. E aí, então, ela vai aos poucos, se apresenta para ele, e eles começam a sonhar juntos. Então, quando ela está madura, ela se reconecta com ela, é uma jornada de autodescoberta, ela pode, então, compartilhar o amor. E ela aceita ter um relacionamento, dividir a vida com ele. Mas ela tem medo, né? Muito mesmo, porque ela tem as suas feridas, né? Então, é claro que o filme retrata pra gente todas as coisas que foram dando certo na viagem. Algumas ou outras passagens, como por exemplo, a hospedagem não ter, o quarto não oferecer água suficiente para um banho, etc. Mas as questões da alma leva tempo, né, Sibila, para olhar e nomear cada uma. E então o processo de individuação ganhar a forma completa, né? Tem uma passagem no filme que é bem interessante. Quando ela tá com dor no joelho, né? Ela tá com dificuldade, acho que ela caiu da bicicleta, alguma coisa assim. E, e aí a pessoa que está lá cuidando dela fala para ela que ela está com aquela rigidez nas articulações e que aquilo é falta de sexo. Aquilo impacta ela de uma forma como se ela tivesse, talvez, naquele momento despertado para o fato de que ela não estava olhando para esse lado da própria vida. Né? Que ela estava anulando, de alguma forma, a sexualidade dela, a feminilidade dela, que ela estava ficando muito sozinha. Sim. Acho que foi um despertar ali também. Foi um despertar e eu tenho para mim que a vida íntima, sexualmente falando, é um complemento. É um complemento, não pode faltar. É claro que tem pessoas que escolhem a vida solo, e tem todo o meu respeito, mas elas vão precisar procurar o prazer em alguma coisa para satisfazer a vida sexual também. E a completude, né, com o companheiro, né, um companheiro, enfim, é algo inerente à vida, né? Nós precisamos, nós não podemos caminhar pela vida completamente sozinhos. E pegando um pouco o gancho do medo, né, tem vários tipos de medo. Então, ela fez essas decisões, tomou decisões de ir para longe, sem conhecer ninguém, e fez amizade, e foi com medo mesmo, porque tem um medo que ele paralisa. Então, se a ferida emocional dela anterior, de ter escolhas de viver uma vida focada, né, na expectativa social, se ela não rompesse com essa barreira, ela não teria descoberto coisas preciosíssimas da essência dela.
Então, eu gosto de falar no medo que produz movimento de vida. Nesse medo que vamos com medo mesmo e veja o resultado, né? Uma nova construção, abraço novo. E você, na sua vida, também teve que enfrentar muitos medos? Sim, eu nasci numa cidade de interior e eu venho de uma formação bastante castrada, vamos dizer. A filha primogênita, a única mulher, né, dos 3 filhos. Então, é claro que depois que eu me formei e fui para os estudos da psicanálise, eu entendi muita coisa e até meus pais têm o meu respeito, né, por tanto cuidado, por tanta cautela, também por ser, né, eu sou de 1970, então era uma cultura bem diferente da que se apresenta agora, principalmente para a mulher. E aquela mulher que é criada em casa, que precisa aprender todos os labores, e também sou grata por isso, mas quando eu prestei vestibular e quis estudar fora, então eu precisei escolher para as faculdades que tinham na cidade. Só que aí eu rompo essa bolha quando eu me caso. E aí eu vou morar para um centro grande, e aí eu vou conhecer a psicanálise, e aí eu estudei a psicanálise, continuo estudando até hoje. Então, eu acho que não para, sabe? São ciclos e a fase, né, de vida, hoje eu já tenho mais de 50, me preparo para chegar aos 60 com mais conhecimento, gosto de compartilhar conhecimento. Então, isso tudo faz com que a gente vá rompendo com essas barreiras, né? E sim, se redescobrindo, então, a cada fase, assim como as estações do ano. Eu acho que estamos sempre aprendendo com a natureza e entrando em contato com a nossa própria natureza humana. Se eu respondi sua pergunta. Acho que sim. Acho que sim, tá bom. Em algum momento você já se viu na necessidade de abandonar tudo, se afastar de tudo, para recomeçar? Eu não diria abandonar tudo, mas deixar algumas coisas em paralelo, porque, como eu disse no início, a solitude para mim tem um valor preciosíssimo. Então, eu pratico muito recolhimento. E isso é algo que eu posso ficar semanas recolhida, porque eu estou ou para decidir algo, ou para concretizar um sonho, ou até para determinar algo sobre a minha emoção, alguma emoção que surge no momento, como, por exemplo, o medo, né? Então, me recolho e aí sim, aí quando isso que ficou em paralelo, eu saí do recolhimento e vou olhar para o que eu deixei, aí eu seleciono o que eu não quero mais, o que eu não gosto, e o que eu vou passar a gostar e praticar. Então, aí sim, aí é hora de ser seletiva, eu diria. Você acha que a personagem principal do filme é uma heroína? Eu acho. Eu acho. Eu já vi 3 livros dela, e esse se transformou em filme. E ela rompeu barreiras, ela furou bolha, né? Ela não, ela não vive num mundo de ter e fazer. Ela descobriu a preciosidade do ser. O ser, que é a coisa mais difícil que tem de se alcançar. Né? Estamos sempre perdidos, correndo atrás do ter, do mostrar, não do ser. Então, E na sua clínica? Você encontra muitos casos assim de mulheres à beira de uma transformação necessária? em ponto. São 17 anos de clínica e é muito bonito assistir e colaborar, né? Afetivamente, eu diria, no sentido de empatia, colaborar para mulheres que chegam e pedem por isso, né? Eu quero chegar em tal idade, tendo tal conquista. Mas também tem os traumas, né? Então, a gente precisa ser muito cautelosa
porque é um processo. Então, numa era onde as coisas estão pressionadas, tudo com muita pressa, né? A era do fast food, o trânsito que está sufocante. E se a gente não prestar atenção, o trânsito lá fora ocupa o nosso trânsito dentro, né? Invade. Então, esse timing do pedido, né, do paciente que chega querendo transformar, transmutar, fazer transição, né? Tem um número bom de pacientes que fizeram transição de carreira, se reencontraram numa nova profissão. E é muito bonito. Eu amo, eu amo. Eu digo que eu não saio para trabalhar, eu saio para ajudar mais alguém que pede por uma ajuda específica na vida. Sim. O nosso trabalho não é simples, é bem complexo, muito delicado. Mas você se identifica com a personagem? Eu me identifico na passagem da adolescência para jovem, nem tanto, mas para adulta. Essa passagem do reencontro com a subjetividade. Sim. Porque a subjetividade ela existe para todos, né? Mas poucos sabem o valor e têm acesso a tocar a subjetividade. Então, eu me identifico bastante. Qual a cena assim, que mais mexeu com você? A cena do bangalô, onde ela não tem relógio, não tem. O silêncio é, assim, precioso demais. Novamente a palavra precioso, porque ela vai naquele bangalô, aquele voal, sabe, transparente, a brisa, o vento bate, e ela tira um período para oração. E ela fica ali, ela perde a noção do tempo. Ela está, assim, num contato com a fé dela, com a natureza, com a prece que ela está fazendo, porque ela tem objetivos, né? Então, essa cena marcou bastante. Dá para perceber que o ambiente para você e as coisas que estão no ambiente são muito importantes, né? Você descreve bem detalhes de coisas assim, dos ambientes. No início você falou, eu preciso assistir num ambiente confortável. Talvez o ambiente seja mais importante do que a roupa, a comida ou a mesma companhia. O ambiente é mais importante. E essa cena tem essa delicadeza também de mostrar os detalhes, né? Vejam, a redescoberta de que o ambiente também é uma continuação do meu ser, porque eu sou detalhista por natureza, por temperamento. Eu sou ligada à arte porque eu sou formada em piano. Os ouvidos foram muito educados na música, mas ao mesmo tempo, o olhar também, para mim, é significativo demais. Então, por exemplo, aqui, estou num ambiente que dá vontade de ficar a manhã toda, à tarde, colocar uma música. Então, eu vou me envolvendo com o que dá significado internamente falando. E como eu redescobri o valor do ambiente, porque antes eram umas coisas triviais, né? E depois a gente vai amadurecendo, vai lendo, estudando e vai vendo que faz sentido para o próprio temperamento. E eu não abro mão. Eu não abro mão de um ambiente que seja continuidade de quem eu sou. É isso. Uhum. Agora, tem alguma cena do filme, alguma sequência do filme que você fala assim, nossa, mas isso aqui podia ter sido de outro jeito, podia ter sido diferente, não gostei dessa parte. Eu tenho a cena na mente agora. Quando ela chega na Índia e ela não pode falar nada. É um pré-requisito. Para mulheres isso é tão difícil. Eu tô até empolgada, vou falar um pouco mais baixo. Eu me empolguei agora. É um pré-requisito para ela passar nessa reestrutura interna. E aí ela quer muito conversar com a dirigente, né, daquele processo ali de espiritualidade.
E a Júlia, a gente não fala, a Lisa não fala nada com ela, tem até uma plaquinha. E aí ela precisa passar por esse processo também. Ai, se precisaria ser tão sofrida assim, eu acho que eu mudaria. Olha, pensando assim, pelo que você está dizendo, de fato, né, a fala é uma coisa muito importante. E quando você está em sofrimento, tem que passar pelo momento de silêncio absoluto. Acho que aumenta o sofrimento, né? Não ajuda. E mistura, né? E se mistura com algo que você está querendo, porque é interno. A história toda tem muita psicanálise. É de dentro para fora. E aí ela encontra um amigo, né? Ele está quase no processo final ali de toda a estrutura, né, espiritual, e eles vão para o alto de acho que é não sei nome, uma cobertura. E ali esse amigo fala da preciosidade do silêncio para ela também. É uma pessoa que está lá também, né? Interno, isso, Passando pelo processo. E ele é irritante, né? Ela fica extremamente irritada com ele. Ele fala umas verdades na cara dela. Uhum. Então, tem um pouco analista ali na hora, né? Ai, né? Que colocou a moldura ali, né? Exato, exato. E ela precisa disso, porque ela está muito sozinha e muito solta. Sim. Então, ela precisa de alguma coisa que seja um pouco menos livre nesse processo de busca. Sim. Alguém que dê alguma, não é nenhuma direção, uma sugestão, mas é alguém que coloque algum ponto para que ela pense, repense e continue seguindo. Sim. E para não se perder dela, porque ele nota que ela está conquistando novas estruturas emocionais, digamos assim. E ele tanto chama a atenção dela, né, sacode um pouco, porque você veio até aqui e você está titubeando, não é por aí, não, sabe? Dá um norte, como você bem colocou. Uhum. Bom, você é fã da Julia Robertson? Muito. Quais outros filmes dela que você já viu? Uma Linda Mulher, é aquele do... Ai, esqueci o nome agora. Como é mais ou menos a história? Tem uma construção e ela precisa se passar por alguém casada. Não, acho que esse eu estou confundindo. Esse é da Bullock. Bem, estou emocionada, estou pensando nas frases que eu vou dizer agora do filme. Então vamos lá, vamos para as frases do filme. Talvez eu não Vamos lá. lembre dos nomes de outros filmes. Olha, eu tenho aqui uma colinha para você se digna, tá? Tá bom. Há momentos que temos de procurar o tipo de cura e paz que só podem vir da solidão. A importância da solidão. Aprenda a escolher seus pensamentos da mesma forma que escolhe trocar de roupas todos os dias. E teria muito mais a dizer, mas algo que diz respeito a mim também, a frase que marcou: meu rosto é um transmissor de cada pensamento meu. Forte. É uma expressão do rosto. Transparece o que se pensa, o que se sente. Uhum. Hoje, o episódio de estreia já começou assim, né? Com tudo. Sim, sim. Profundo. Profundo. Bom, Bom, para a gente poder finalizar, eu vou deixar uma dica de filme aqui, na mesma linha da transformação, acho que feminina, de sair do lugar comum, da mulher ter força de se aventurar e ir em busca daquilo que ressoa dentro da sua alma. Sob o Sol da Toscana e Nomadland. Essa é a dica que fica aí para você assistir. Quem sabe futuramente você volta e a gente discute novos filmes. bom prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui, Cris. Cris, minha amiga, querida, psicanalista maravilhosa, uma pessoa ímpar, que eu adoro. Aqui, nesse primeiro episódio do
Divã em Cena. A recíproca é verdadeira. Até a próxima. Até.